Fala galera coisada, o mundo dos concursos não para, principalmente na área de tribunais, né? E agora a gente teve a comissão formada para o concurso do TRT 10, tá? A gente está falando aí do TRT DF, né? E aí mais um concurso DF e Tocantins, né? Que pega Tocantins também. Então a gente tem mais um concurso grande vindo por aí. A comissão foi aprovada ontem, né? Pelo plenário lá do TRT. Essas decisões são tomadas pelo pleno do tribunal, né, que são os desembargadores. Para quem não sabe, eu já fui analista judiciário no TRT 21, foi o meu terceiro cargo público. Antes de eu vir para a Cefaz Pernambuco, eu fui 5 anos analista judiciário no TRT 21 e foi muito bom. Inclusive, eu saí de Brasília para ir para lá. E eu vou dizer para vocês, foi um dos melhores lugares, né? Eu vou contar detalhes aqui da carreira, como é que funciona, para que vocês entendam como é bom trabalhar no TRT. E aí eu passei 5 anos lá, só saí mesmo porque eu tinha um sonho de ser auditor fiscal e quando eu passei na Cefaz do meu estado, aí não tive como ir. Mas eu deixei de assumir 3 cargos de auditor para ficar no TRT. Isso prova que é bom de verdade, não é só falando da boca para fora não, tá? A CGE de Ceará, a CGE do Maranhão e o Tribunal de Contas da Bahia me chamaram e eu não fui, fiquei lá. Beleza? E não tinha nada na manga não. Depois que saiu a Cefaz Pernambuco é que eu fui fazer a prova. O último que eu deixei de ir foi o TCE. Quando me nomeou, eu fiquei naquela, vou, não fui. E aí só 2 meses depois que saiu o edital da Cefaz. Enfim, mas é para mostrar para vocês que se a gente confiar no taco da gente passa de novo, tá bom? Quem passou uma vez, passou 2. Mas vamos lá. TRT 10, então, formou a comissão, o que é que acontece agora? A comissão vai elaborar o projeto básico do concurso. Aí depois da elaboração do projeto básico, que é uma etapa administrativa, aí vai acontecer a contratação da banca. Aí vem a contratação da banca e aí vem o concurso, tá? Então o concurso é lançado, depois prova. Então vamos aguardar um concurso aí, primeiro semestre de 2025. Então abra teu olho para você não perder tempo, tá? Até porque são muitas disciplinas que a gente tem que estudar. Uma coisa boa para TRT, né? Antes de falar um pouco mais sobre como é trabalhar no TRT, é que se você quer ser analista judiciário da área judiciária, você já sabe que tem que estudar português. É bom ter na bagagem informática, raciocínio lógico para não ser pego de surpresa, direito das pessoas com deficiência, e aí você entra em constitucional, administrativo, civil, processo civil, trabalho, processo de trabalho e um pouquinho de previdenciário. Pronto, você está pronto para fazer a maioria. Um ou outro edital de AJJ vai cobrar a administração, certo? Eu estou dando rol de AJJ que vai dar também para oficial de justiça, que é o melhor cargo da Justiça do Trabalho, tirando de juiz, obviamente. E aí, a mesma coisa você vai aplicar se você quiser ser contador de um TRT, como eu era, estatístico de um TRT, médico de um TRT, dentista de um TRT, porque todo TRT tem o seu centro odontológico, tem o seu postinho de saúde lá dentro, tem uma unidade médica. Aí tem geralmente um clínico geral, um psiquiatra e um cardiologista. Geralmente é assim. Tem enfermeiro, enfim, é um organismo completo. Tem a área de segurança para a galera que faz Polícia Federal, é para abrir os olhos, porque às vezes você tem um colega que estuda para a Polícia Federal, fala para ele que em todos os 24 TRTs, mais o TST, tem o agente de segurança, que tem uma estrutura de cobrança parecida, né, com a cobrança que é feita para a polícia. Então é assim, é uma área realmente muito, muito interessante. E aí, sabendo disso, fazendo a mentoria do método 4.2, é só uma questão de tempo. Na mentoria, eu vou fazer com que você seja inevitavelmente analista ou técnico num tribunal. Tá? Pode ser do trabalho, se você escolher trabalho, que a gente está falando sobre TRT. Mas pode ser TJ, TRF, tá? Pode ser TSE, né? Os TRS, enfim. Beleza? Lembrando que os objetivos na mentoria são fazer você aprender a estudar do jeito certo, fazer você economizar tempo e tornar a sua aprovação inevitável. Estudando de forma raiz. É o básico que dá certo. A gente vai estudar teoria, vai fazer questões e vai revisar o que errar, com o método 4.2. Daqui a pouco eu vou desenhar um pouquinho a estrutura do método para vocês, tá? Como é que foi o último edital do TRT 10? O último edital aqui em 2012, tá? Foi Sebrasp, analista técnico, e na época o salário era bem menor do que é hoje.
tá bom? Hoje o analista entra ganhando 14 mil, o técnico 8.500. E aí, hoje a gente tem a exigência para técnico judiciário nível superior. Outro ponto positivo, antigamente, quando eu estava lá no TRT, toda discussão de valorização de técnico esbarrava na questão da escolaridade. Hoje não tem mais. Então, podem aguardar aí uma valorização muito boa no cargo de técnico judiciário, tá? Então, se você estuda para técnico judiciário, provavelmente no médio prazo vocês vão ter uma remuneração que vai se equiparar mais, não vai ficar tão distante. Hoje em dia, o último nível de técnico não passa do primeiro de analista, mas tende a acabar porque são cargos de nível superior os dois, beleza? O último a gente teve 6 vagas, mais cadastro de reserva para a JA, cadastro de reserva para contabilidade, uma vaga mais cadastro de reserva para arquitetura, cadastro de reserva para engenharia, medicina, psicologia, TI, 3 vagas mais cadastro para JJ, cadastro de reserva para oficial de justiça e para técnico a gente teve vagas 16 mais cadastro de reserva para TJA, 2 mais cadastro de reserva para enfermagem e cadastro de reserva para TI, certo? As unidades de TI, para a galera que gosta de trabalhar com TI nos tribunais são muito boas. Inclusive, elas têm uma certa autonomia. É bem interessante, tá? É bem interessante. A estrutura do analista, do técnico, ela tem 13 referências, tá? Você entra no padrão A1 e vai até o C13. É muito rápido. Em 13 anos você está no final de carreira. Eu entrei em 2011. Hoje eu já estaria no final de carreira. Além disso, você tem vale alimentação, tem assistência pré-escolar, tem o subsídio ao plano de saúde e quase todo mundo em TRT tem FC ou CJ. Eu tive FC2, 4, 5 e tive CJ1 e 3 em 5 anos de tribunal. Eu fui subindo. Meu salário começou, na época era 7,5, eu saí de lá eu ganhava 23. Você vê como o salário explode. Hoje, se eu tivesse no TRT, meu salário girava em torno de 42 mil bruto, tá? Contando com a CJ que eu tinha quando eu saí de lá, que provavelmente eu estaria com ela também, tá? Então, vejam que a remuneração é muito boa nos tribunais. Por isso que você não vê muito ex-analista judiciário. Eu vi até um caso de uma vez de um analista do TRT de Minas que passou para o TJ de Minas e ele largou e voltou para ser analista. Então, assim, as condições eram favoráveis, tá? Essa é a tabela de remuneração, tá? A partir de janeiro vai ser de 14.800 a 22.300. Isso é só VB mais GAGE. O oficial de justiça, ele tem a GAI. E o agente de segurança, ele tem a GAIS. Certo? Então, ganha mais esse bônus, vai que dá mais uns R$ 2.400. E o técnico, ele começará em janeiro, quando vocês entrarem, 9.000 vai até 13.500, tá? E essa diferença aqui, ó, que tende a diminuir. Hoje a tabela é assim, de analista com técnico. A tendência é que ela seja assim, certo? Analista, técnico, que haja uma sobreposição. E eu chuto que essa sobreposição vai ser de 3 níveis. Anotem isso aí que eu tô falando para vocês. Passou para técnico, provavelmente tu resolveu a tua vida, tá? Auxílio pré-escola e alimentação estão nesse valor agora. Então, só aí tem, para quem tem filho, né, R$ 2.400 indenizatórios. Todos esses auxílios são indenizatórios, tá? E é isso, beleza? Sobre remuneração é isso. Quem quiser fazer parte da mentoria, eu vou fazer o convite de novo, tá? Eu quero você, meu aluno, para a gente fazer o estudo incremental para tribunais do trabalho. Eu quero fazer com você igual eu fiz com Luciana Fonseca. Pesquisa aí. Luciana Fonseca. Ela é mentora aqui também, tá? Foi minha aluna. Ela passou em 5 TRTs. Com notas na casa dos 90%, tá? Ela passou em primeiro lugar, em terceiro, em quarto. Hoje ela é oficiala de justiça no TRT 17. Estou dando exemplo porque ela fez o que eu fiz. Ela fez uma bagagem de 2 anos e foi uma verdadeira sniper de TRTs.
Então, em 6 meses, a gente passou em 5 concursos. Isso aqui foi só o segundo semestre de 2022, que ela estava afiada como numa Olimpíada, né? A gente preparou, chegou lá e meteu banca, beleza? Quem tiver interesse em fazer como a Luciana Fonseca, 99838-7454, esse é o WhatsApp da nossa mentoria. Deixa eu falar um pouquinho sobre a minha carreira lá no TRT, como eu falei para vocês. Quando eu entrei no TRT, eu não conhecia ninguém. E eu fui lotado numa central de execução de mandados. E eu fui trabalhar com cálculo trabalhista. Uma coisa que é importante dentro do TRT é que você fica muito próximo do juiz, e os juízes na Justiça do Trabalho, não sei como são as outras, eles são muito próximos aos servidores. São muito gente fina. Claro que tem exceções todo lá. Tem servidor que não é tão legal assim, quanto mais juiz, né? Que, enfim, que não é não está na mesma categoria, vamos dizer assim. Não sei se você sabe, mas tem diferença, né? O cara é titular do órgão, né? E os servidores são carreira de apoio. Mas mesmo assim há uma troca muito legal. Então você se sente muito bem valorizado, analista ou técnico, e não existe diferença. Depois que você passa, ninguém vai ficar perguntando se tu é técnico ou analista, isso é o de menos. Tanto que muitos diretores gerais de tribunais de trabalho são técnicos judiciários e ninguém nem pergunta isso. O próprio juiz não quer nem saber, é servidor. Servidor é servidor. Isso é muito legal, porque não tem essa frescura dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, teu chefe é técnico ou analista e pouco importa. E você tem a possibilidade de pegar muitas funções lá dentro. Eu fui chefe de cálculo, depois fui chefe de setor de estatística, chefe do gabinete da vice-presidência, depois fui assessor de planejamento, depois fui secretário de planejamento do órgão, fui subindo. Isso sem conhecer ninguém. Então imagine como é bom trabalhar no órgão que você consegue, com ideias e trabalho, chegar lá. Foi o trabalho mais legal que eu já fiz. Eu trabalhei numa época que foi assim que criaram o IPC Juiz, que é um índice de produtividade comparada dos tribunais. Eu fui responsável pela criação de um programa que elevou em 3, 4 anos a condição de último lugar que a gente ocupava ao primeiro lugar do porte. O TRT 21 passou por esse perrengue. E tem vídeo meu no YouTube explicando o projeto, no encontro lá na Bahia e tal. E era bem legal trabalhar lá. Fora isso, tem uma questão, tipo, a gente tinha um dia da saúde, onde todo mundo parava de trabalhar, ia para um tribunal, para um ginásio para fazer um encontro com todos os servidores, palestras. O clima é bem legal, né? Que era para conscientizar a galera. Tinha alguns programas, tipo Medida Certa e tal. A gente tinha também, para quem é atleta, tem as Olimpíadas da Justiça do Trabalho, que acontecem, salvo engano, todo ano. Todos os 24 TRTs mais o TST se encontram. E é bem legal, porque tem esse clima, porque a galera treina, né? Tem as equipes. O clima é muito legal. É bem diferente de tudo que eu já passei. Eu já fui do Exército, da DPU e estou na Cefaz. No TRT, o clima é totalmente diferente. Estou rasgando seda porque se você tá pensando em trabalhar num tribunal, escolher o TRT, você tá bem pra caramba. Beleza? Enfim, quem quiser fazer alguma pergunta, manda aqui nos comentários. Se não tiver inscrito no canal, se inscreva. Me siga lá no Instagram, @prof.rafaelbarbosa, e não deixe de entrar em contato com a minha equipe para saber mais sobre a mentoria do Método 4.2. Se você quiser estudar sem firula, sem frescura, sem perfumaria, venha-se embora. E outra coisa, eu não vendo sapato de um número só. Você não vai entrar na minha mentoria para ficar recebendo tarefinha, não. Tá? O acompanhamento é feito de forma individual, de verdade, tá? Tira as dúvidas com a Catarina nesse contato aqui e venha-se embora. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu!